Estamos gravando para o YouTube. E vamos lá então. Retomar rapidinho. Só que a gente viu na semana passada do Marx, né, gente? De uma forma geral, né? Como é que foi a aula? A gente viu ali alguns destaques da história do Marx, né? História de vida mesmo. Que ele era o parceiro do Engels, né? Um amigo dele que escreviam juntos e tudo mais. A gente viu o método ali do Marx, o chamado materialismo histórico dialético. Eu tentei mostrar para vocês mais ou menos como funciona, né? A inspiração que ele pegou de dois filósofos, né? De um ele pegou a ideia do materialismo, de outro ele pegou a dialética e acabou construindo, né, esse sistema para entender a realidade social, entender até a realidade histórica através desse método dele, né? Que nos mostra, né, nos indica, como está colocado naquele texto que a gente também viu na semana passada ali, o primeiro trechinho, o Manifesto Comunista, né? Que para o Marx a história das sociedades é a história da luta de classes, né? Então o foco dele está nessa dimensão do conflito, da contradição que move as sociedades ao longo da história, né? Depois a gente deu uma passada ali também rapidinho na estrutura social do Marx, como é que funciona a sociedade, como é que se define as classes sociais. E a gente viu na semana passada também de uma forma bem, né, por cima, né, introdutória, que as classes sociais são duas para o Marx, né, no capitalismo que ele enxerga ali no século XIX, a burguesia e o proletariado, né, as duas principais classes sociais, né, as protagonistas ali do processo histórico, e que as classes sociais elas são definidas então a partir de um conceito de modo de produção, né, que a partir desse conceito que o Marx define aí a burguesia e o proletariado. E lembrando, né, a gente falou isso, é bom retomar, que ele tinha objetivos políticos, né? Ele associava as duas coisas, né? A militância política com a produção de pesquisa, de ciência, né? Ele defendia uma revolução dos trabalhadores, então, a partir de toda essa análise que ele fez, do método que ele construiu, ele acaba defendendo uma revolução, né, de trabalhadores para realizar o que para ele era iminente, que é a passagem do capitalismo para o socialismo, né? Então ele acabou fundando o chamado socialismo científico, que depois diversas pessoas mundo afora, em diversos países, foram nessas ideias, reescreveram, adaptaram, interpretaram isso para usar na política, né? Na luta política, até mesmo na luta política revolucionária e tudo mais. Começar falando do conceito de trabalho para ele, gente. Quando é difícil falar isso, né? Mas quando a gente fala em trabalho, né? Qual é a primeira coisa que vocês pensam aí? Coloquem uma palavra aí. Trabalho. O que remete para vocês? Trabalho. O que significa? Qual é o significado do trabalho? Alguém arrisca alguma coisa aí? Não tem certo, tá, gente? Não é pra acertar nada. É só pra gente. Ó, força. Um bom termo, né? Força de trabalho. Mais alguém aí? Produção. Tudo a ver, né? Trabalho, produção, trabalho com força, força de trabalho. Se tiver mais alguém aí também, pode colocar o comentário. Basicamente, a gente vai introduzir agora qual é a noção de trabalho para o Marx, né? E daí a gente já vai para uma perspectiva do Marx que é interessante, que o Marx ele tem uma ideia de uma essência humana. Que o ser humano tem ali uma essência, né? Algo essencial, né? Uma característica intrínseca a ele, essencial. Para ele é o trabalho. O trabalho é a essência humana. Né? O Marx afirma isso. De que forma ele desenvolve o raciocínio dele sobre o trabalho, o que significa o trabalho, né? Ele vai dizer então que o ser humano ele acaba sendo produto do trabalho e produto de si mesmo, né? O ser humano ele trabalha, se transforma e transforma a realidade dele ao redor, né? Seja com qual trabalho ele está exercendo, ele transforma a realidade ao redor dele e ele acaba se transformando também. Então o Marx ele tem essa noção de trabalho que não é a noção de trabalho capitalista, né? Quando a gente pensa trabalho, a gente remete jornadas de trabalho, pagamento de salário, a organização do trabalho como a gente conhece hoje, né, como é mais próxima da gente. Na verdade, ele está indo mais além. Ele está tentando pegar um significado mais
mais profundo, mais abrangente de trabalho, né? Com uma essência humana, algo que não tem a ver com o capitalismo, mas algo que está diretamente relacionado com toda a história das sociedades e da história da humanidade, né? Então, o trabalho ele é o quê? Um processo dinâmico entre o ser humano e a natureza que visa suprir as necessidades materiais das sociedades. Então, basicamente, Marx está dizendo que desde que o humano é humano, há milhares de anos atrás, né, dezenas de milhares de anos, o ser humano se utilizou do trabalho para suprir suas necessidades materiais. Fome, abrigo, desde o mais básico que a gente pode pensar, né? Então, para o Marx, o trabalho ele acompanha o ser humano desde os primórdios. O ser humano primeiro construiu as primeiras ferramentas, a descoberta do fogo, né? Quando conseguiu fazer o fogo e ter a noção da importância do fogo e de como isso aí foi importante para o desenvolvimento da espécie, a invenção da roda, as primeiras técnicas com ferramentas mesmo, técnicas de caça. Então isso já é trabalho para o Marx. Já é o trabalho, já é o ser humano trabalhando lá atrás para suprir as suas necessidades. Então, o trabalho ele é realizado sempre com ação e reflexão, né? Não pode ser só uma ação que é, como ele mesmo vai criticar, alienada. Não pode ser só uma ação que tu vai lá, mecanicamente, monta determinadas coisas, uma atrás da outra e vai embora. Depois tu recebe um salário e coisa e tal. Né? O trabalho não se limita a isso. Ele é essa dinâmica entre o ser humano e a natureza que vem desde os primórdios para suprir as nossas necessidades materiais, né? E que envolve ação e reflexão, né? Até descoberta, né? Descobrir algo novo, uma ferramenta nova. Aí o trabalho fica mais fácil, a vida fica mais fácil. A sociedade se transforma a partir das novas técnicas, das novas tecnologias. Então o trabalho ele tem esse papel fundamental para a humanidade. Né? O trabalho ele tem esse peso para o Marx de ser a essência do humano que transforma o humano e transforma sempre a natureza. Transforma o entorno, né? O ser humano vai trabalhando, vai mexendo na natureza, vai mexendo no entorno, vai produzindo técnicas, ferramentas e assim a vida segue se desenvolvendo ao longo das sociedades, né? Já no capitalismo, aí ele vai fazer uma crítica ao trabalho como ele está acontecendo no capitalismo lá no século XIX e ele está observando isso, né? Ele está vendo o trabalho acontecer nas fábricas e ele faz uma crítica. Porque se o trabalho é a essência humana e o capitalista ele extrai o lucro dele, né, na visão do Marx, daquele trabalho realizado pelo trabalhador ali na fábrica, que está numa linha de montagem, que está produzindo mercadorias, o ser humano ele acaba se alienando do seu trabalho. Não é uma ação que envolve, como é o trabalho para o Marx, ação e reflexão. Eu estou agindo, mas eu também estou produzindo, conhecendo, refletindo, entendendo a importância do que eu estou fazendo ali para a sociedade. E o Marx vai colocar que no capitalismo já não acontece mais assim, né? O trabalhador vai lá trabalhar, ele não tem relação nenhuma com a mercadoria que ele está produzindo ali. Ele produz aquilo e só vai embora. E recebe, né, depois um salário, coisa e tal. Mas isso seria uma forma alienada de trabalho. Não é esse trabalho transformador da realidade, né? Esse trabalho que une ação e reflexão. É um trabalho que é só uma ação que é realizada para ele de forma alienada do que seria o trabalho originalmente, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece no capitalismo e com o trabalho no capitalismo para ele? O trabalhador vira uma coisa, um objeto, como as máquinas, como as tecnologias, como as ferramentas que existem na fábrica. O trabalhador, o ser humano, ele vira mais uma coisa. Ele apenas faz parte do processo de produção. Ele é mais uma engrenagem, ele é mais uma peça ali, como uma máquina, mas não tem esse aspecto de trabalhar visando transformar, evoluir a sociedade, né? Descobertas, ação e reflexão junto. Ele vai ver que não. Na verdade, o trabalhador na fábrica, ali no século XIX, né? A realidade que ele está enxergando, o trabalhador vira uma coisa, vira uma peça de engrenagem
E é isso, é como se fosse uma máquina. E que age de forma alienada sobre o que está fazendo. Simplesmente age ali porque precisa daquilo para conseguir um salário para sobreviver. Ponto, né? Vamos dizer que é por aí. Unindo uma coisa na outra. Porque na verdade está junto, né? Não está separado. O trabalho, a noção de trabalho, com o conceito de mais-valia. Né? Alguém que já ouviu falar aí do conceito de mais-valia, consegue trazer para nós alguma coisa sobre mais-valia? O que é a mais-valia? Alguém arrisca aí, só para a gente seguir o nossa explanação aí? É algo que o trabalhador vende à sociedade, ao trabalhador, ao empregador, quer dizer. Tá próximo, não é bem isso, mas tá próximo. Mais alguém aí, mais-valia? Alguém aí chuta aí, o que significa mais-valia? Não sei se alguém já ouviu falar, ou de repente até já viu esse conceito, aprendeu em algum lugar, né? O João Vitor, é o que o trabalhador produz, mas não pagam para ele, daí vira lucro. Perfeito, o João Vitor deu a explicação para nós, basicamente. Isadora, trabalhar mais do que ganha, tem a ver com isso, tem a ver com isso. Trabalha, mas não recebe todo o valor. Vira o lucro do burguês, disse o João Vitor, né? O trabalhador produz, mas não pagam para ele tudo, né? Vira o lucro do burguês. Bem, é basicamente isso, né? Vamos para o próximo slide aqui. Então, basicamente, objetivo do sistema capitalista, acumulação de riqueza, cada vez mais capital. A burguesia quer acumular cada vez mais, o sistema vive nessa lógica, né? Se move por essa lógica. E como que isso acontece, né? Da onde se acumula essa riqueza? Através da mais-valia, da extração da mais-valia, que vem da expropriação do trabalho do proletário. Então, falando a grosso modo, né? É o lucro obtido em cima do trabalho alheio. Mais-valia é isso. Aí o exemplo da situação para a gente entender, né, na prática. O trabalhador trabalha 8 horas por dia, um exemplo, né, genérico aqui para nós. 8 horas por dia, produzindo mercadorias, seja qual for, não importa qual é. 8 horas por dia. Mas ele recebe o salário, no salário dele, o que seria equivalente a, vamos dizer também, só para nível de exercício aqui, né? Ele recebe apenas o correspondente a 4 horas. Então ele trabalha 8, mas o salário dele equivale, ele vai receber daquele valor que ele produziu em 8 horas em mercadorias. Vamos dizer que em 8 horas eu produzi R$100 em determinada mercadoria no meu trabalho ali. Eu não vou receber os 100. Eu vou receber 50, 40, 30. E o resto fica com a empresa, né? Com o empresário, com o burguês. Basicamente é isso. O mais-valia seria esse lucro, né? Que é extraído através dessa relação entre burguesia e proletariado, né? Entre o empresário, trazendo os trabalhadores para as fábricas. O trabalhador trabalha 8, mas recebe 4, ou recebe menos, né? Recebe um valor menor e a burguesia vai acumulando mais capital, acumulando mais dinheiro. Então esse lucro é o excedente da força do trabalhador, né? Para o Marx é a exploração e a alienação do trabalho materializada. Então a pessoa trabalha, produz um valor, produz uma mercadoria que tem um valor, mas ela não recebe aquilo, né? Tem que ficar uma boa parte ali para quem é o empresário, o burguês, né? Aí eu trouxe essa charge, não está muito bom de ver, né? Mas é interessante. Eu vou ler ela, o resumo dela, né? Vocês vão ter acesso ao PDF também no Drive. Que é uma charge que exemplifica isso, né? Um cara chega ali engravatado como se fosse um empresário mesmo, um burguês, né? E o cara pergunta, o que tu disse pra esse homem? O empresário responde, né? Ah, que ele trabalhasse mais depressa. Ah, mas quanto que tu paga pra ele? Pago 20. E aonde que tu vai buscar esses 20 pra pagar? Eu vendo a mercadoria. Tá, mas quem é que fez a mercadoria? Aí o empresário fala, foi ele. E quanto de mercadoria ele faz por dia? Ah, faz R$240 por dia. Ah, então não é... Aí o cara diz ao burguês, né? Tá, então não é tu que paga ele. É ele que te paga 220 por dia
para que tu diga que ele tem que trabalhar depressa, né? Aí o cara fala, mas eu sou o proprietário das máquinas. Ou seja, ele é o dono dos meios de produção, como Marx fala, né? É o dono das técnicas, das ferramentas, do maquinário. Tá, mas como tu conseguiu as máquinas? O cara pergunta. Aí o burguês responde, vendi a mercadoria, comprei as máquinas. E quem fez a mercadoria? Né? Então volta de novo para a questão, tá, mas quem fez a mercadoria? Da onde veio o valor? Da onde veio a riqueza? E daí o burguês no final ali, né, o empresário, coloca a mão, né, tapa a boca do outro e fala, cuidado, eles podem ouvir. E estão todos os trabalhadores ali meio desconfiados, olhando assim. Então basicamente é isso, né? A mais-valia é essa expropriação aí que tem que ocorrer para o sistema seguir funcionando, né? Para o sistema capitalista seguir funcionando. Né? Aí agora, um aspecto bem importante e que faltou na semana passada. A gente falou um pouco de meios de produção, né? Modo de produção capitalista, que é composto por dois aspectos, né? Os meios de produção e as forças produtivas. Agora a gente vai ver como é que o Marx pensava isso em relação à metáfora da infraestrutura ou base e superestrutura. É uma metáfora famosa do Marx da infraestrutura e da superestrutura, que é uma metáfora para a gente entender como ele enxerga a sociedade no aspecto físico, econômico, né, material, mas também no aspecto simbólico das leis, da religião, da moral, aquelas coisas que o Durkheim se preocupava muito, não sei se vocês lembram, preocupação com a moral, com a consciência coletiva, que as leis vêm da moral, a religião e a moral. Então o Marx ele vai abordar isso aqui. E para ele como é que a coisa funciona, né? Infraestrutura e superestrutura. A sociedade está estruturada nisso, baseada nisso, organizada nesses dois aspectos. A infraestrutura não tem mistério. É o que a gente começou a falar na semana passada. Ela é formada pelo modo de produção. Então, a infraestrutura é o quê? É a base econômica pela qual os homens, os humanos, obtêm os meios necessários para reproduzir a vida material. Né? Comer, sobreviver, se vestir, enfim, ter a vida material ali com o que precisa para a sociedade seguir andando. Né? Então a infraestrutura ela é composta pela economia, pelo modo de produção. Lembrando o que é o modo de produção, então ali, né? É composto por dois elementos ali. Os meios de produção, que são as máquinas, as técnicas, né? as ferramentas, os instrumentos para trabalhar, né? A tecnologia da época, as ferramentas e os meios para se trabalhar, para se produzir a economia. E as forças produtivas, que seria a força de trabalho, ou seja, quem trabalha, quem pega as ferramentas, quem pega os instrumentos e coloca a mão na massa para trabalhar. Então a infraestrutura é isso, é a base econômica que tem as ferramentas, as técnicas e as pessoas trabalhando, é a base da economia. Mas tem um outro aspecto, que é a superestrutura, que está relacionada com a infra. As duas têm uma relação uma com a outra. Né? O que é a superestrutura da sociedade? É a parte da realidade que não é a física, a material, mas é a simbólica, é a imaterial. Ou seja, é a estrutura jurídico-política, o Estado, o governo, as leis, né, o direito, a própria política, a organização política do país, o exército, a polícia, esses órgãos de controle, tudo isso faz parte da estrutura jurídico-política da sociedade. E por um outro lado também tem a estrutura ideológica da sociedade. Educação, é um sistema educacional, é ideológico, querendo ou não, né? Faz parte da estrutura ideológica. As próprias religiões, a própria ciência faz parte dessa estrutura que o Marx diria até espiritual, né? E espírito no sentido de mente mesmo, né? Desse lado intelectual, né? Esse aspecto moral, religioso, até das artes, da ética da sociedade, o que é visto como ético, a própria estética, o que é visto como o bonito, o feio. Tudo isso faz parte da superestrutura, que está, óbvio,
estruturado a partir de uma base, de uma infraestrutura econômica. Então, qual é a sacada do Marx aqui em fazer essa organização? A sociedade tem o infra e o super, tem a base na economia e em cima, para a gente visualizar, né, dá para dizer que seria em cima, as leis, a moral, a religião, o Estado, o governo. Qual é a chave aqui? Que tem uma relação dialética. Lembrem da dialética, né? Que ele se apodera desse conceito, traz para o método dele para fazer ciência social, né? Para fazer história e tudo mais. Tem uma relação dialética entre esses dois aspectos. Uma influencia a outra. E basicamente, qual é a moral da história aqui que ele quer trazer? A superestrutura, a função dela é manter as relações econômicas que estão na base, na infraestrutura, manter isso, deixar isso funcionando, reforçando os interesses da classe dominante da sociedade, né? Então, a superestrutura, as leis, a religião, a moral, a ética, a política, tudo isso serve para sustentar o que tem embaixo. As relações econômicas, as relações de trabalho, as relações entre as classes sociais. E aí vem um trechinho de um ótimo livro dele, um dos mais importantes, que é o A Ideologia Alemã, em que ele trata sobre esses aspectos, que ele vai basicamente resumir isso, né? O que ele pensa nessa frase. Ele vai colocar assim: os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os pensamentos dominantes. Em outras palavras, a classe que é o poder material dominante numa determinada sociedade é também o poder espiritual dominante. Ou seja, a classe dominante da sociedade, nesse caso aqui é a burguesia, ela está na situação ali de mais poder nas relações, na infraestrutura, nos meios de produção. A burguesia é dona dos meios de produção, né? Então, a superestrutura da sociedade, que vai se erguer a partir dessa base, as democracias liberais, as repúblicas, as leis nos países capitalistas, no caso ele está falando, né? As próprias religiões, a própria noção do que é ético, do que é bonito, do que é feio, e as noções de certo, errado, bem e mal, tudo isso vai se moldar, vai ser influenciado, vai ser de uma forma ou outra afetado pela base que é a burguesia sendo a classe dominante. Então, é basicamente aquilo. Uma frase dele também, né? Que o Estado é um balcão de negócios da burguesia. Então, toda essa parte de superestrutura serve para a classe que está dominando. Se é a burguesia, no caso, né? Que ele observa, naquele momento é a burguesia. Então, a burguesia, as leis são para proteger a burguesia. A moral tem diversos pontos que são a favor da burguesia. Tem diversos pontos na superestrutura que servem para sustentar o que está acontecendo na economia, para sustentar as relações de classe e o poder da classe dominante, que fica usando essa superestrutura, fica usando a educação, por exemplo, né? Não podemos esquecer da educação. A educação é sempre ideológica, não importa, né, o que aconteça, na medida que tu tem um sistema educacional, que tu tem uma proposta nacional de educação, aquilo ali está inserido num contexto social, num modelo de sociedade, num sistema social, no caso do capitalismo. Então a educação vai ter um papel de formar sujeitos para uma sociedade capitalista, por exemplo, né? A educação é um ótimo exemplo de elemento aí da estrutura ideológica, né? Que serve para sustentar as bases da economia e do capitalismo, né? Agora o trecho que eu queria muito trazer para vocês. Muito. Porque a gente escuta as pessoas falando muita besteira. Essa é a verdade. E vocês devem ter escutado também. Então a gente vai aprofundar isso agora. E eu vou tentar colocar para vocês aí, de forma resumida, diferenciar uma coisa da outra. Socialismo, comunismo, o que é o quê? Pra gente deixar definido mais ou menos aqui. Mas antes disso eu quero ver com vocês. Vocês arriscam dizer aí, nessa mesma lógica nossa aí, de não tá errado, não tá certo, tá? É só pra gente construir aqui o diálogo.
Vocês sabem o que é o socialismo ou o comunismo? Isso tem diferença de um pro outro? Vocês têm alguma noção disso ou zero? Podem trazer aí. Se tiver zero, pode colocar zero. Não sei, não faço ideia. Pra mim é a mesma coisa. Pra mim, não sei. Pra mim é tudo igual. Não, pra mim tem diferença. Não, pra mim não. O que vocês acham aí, pessoal? Antes da gente ver aqui os conceitos de socialismo, comunismo. O João Vitor. Eu sei que o socialismo é um meio para alcançar o comunismo. É por aí, é bem por aí. É por aí sim. Mais alguém aí? Arrisca? Nicolas, socialismo é uma sociedade que busca a igualdade por meio da intervenção do Estado e no comunismo já não existe Estado. É bem por aí também. Vocês dois estão falando aí a mesma língua, vamos dizer assim, né? Estão na mesma linha. É bem por aí. Vamos até avançar o slide, que vocês já deram aí um spoilerzinho, entre aspas, né? Mas é bem isso aí mesmo. É bem nesse caminho. Vamos falar antes de capitalismo. Só para selar bem, aqui está registrado, está no YouTube, para deixar bem tentar resumir e deixar bem escancarado o máximo possível a diferença de um para o outro aí. Porque você já deve ter escutado, eu já escutei muita bobagem sobre socialismo, tal país é socialista, tal país é comunista, o Brasil era comunista, coisas assim a gente já escutou. Então vamos deixar bem definido aí. Começar falando de capitalismo. A gente já viu bastante, na verdade, desde a aula passada, né? Mas só para a gente tentar fechar bem uma definição. O que é o capitalismo, então? Ele é um modo de produção que surge das ruínas do feudalismo, com a ascensão da burguesia como a classe dominante, né? Essa classe, então, ela tem o quê? Isso é muito importante. Talvez seja o mais importante de tudo. Talvez, né? Na minha interpretação. Essa classe, ela tem a propriedade privada dos meios de produção. Então, essa classe, ela é dona das máquinas, ela é dona das fábricas. É isso que o Marx está vendo. Tem uma classe que é a dona dos meios para se produzir a vida material. Uma classe é a dona. Então, esse sistema, o capitalismo, que surge a partir do domínio da burguesia, ele é voltado para acumular mais capital, produzindo cada vez mais lucro através da extração da mais-valia, que a gente viu há pouco, né? Que é esse excedente que é tirado do trabalho, né? Essa margem de lucro que é retirada. O capitalismo tem o quê? Tem a luta entre burguesia e proletariado, a luta de classe, como um elemento central dessa sociedade. Ponto. Esse é o capitalismo. Então, fundamentalmente, o que tem no capitalismo? Propriedade privada dos meios de produção. Né? A classe dominante, no caso a burguesia aqui, tem a propriedade privada dos meios de produção. Socialismo. Aí é uma sociedade no qual os meios de produção pertencem a todos. Então não é mais propriedade privada. Para tal, o sistema capitalista ele tem que ser superado, deixando de existir a propriedade privada, passando a existir a propriedade coletiva dos meios de produção. Então o socialismo já não é mais a propriedade privada, é a propriedade coletiva. O socialismo, como Marx desenha ali, né, como Marx busca explanar ali a visão dele, ele é uma etapa de transição para o comunismo. Né? O que seria a transição? Para a gente pensar, né? A sociedade está no capitalismo, ali em crise, tem uma revolução, né, no cenário que a gente pode desenhar, como aconteceram em alguns países, né? Tem a revolução, os trabalhadores organizados em partidos e tudo mais arrancam o capital das mãos da burguesia, né? Através de uma revolução violenta e tudo mais, centralizam os instrumentos de produção no Estado. Então, basicamente, uma revolução para tomar o Estado, no que os trabalhadores tomam o Estado, saem tomando as fábricas, saem tomando as fazendas, saem tomando as tecnologias, saem tomando os meios de produção. É isso. Para depois que esse processo foi realizado, chegar no comunismo, em que não precisa do Estado mais, como mesmo vocês colocaram no chat aí. No comunismo, os meios de produção, as fábricas, as fazendas, principalmente, vamos ficar nesses dois, né, do rural e do urbano, são os melhores exemplos, talvez, as fábricas e as fazendas, elas vão para o controle de associações de trabalhadores. Então seriam organizações civis, né?
A gente poderia pensar agora em sindicatos, embora o Marx não fale nessa palavra, nos sindicatos, mas são organizações, associações de produtores, de trabalhadores, que eles mesmos vão organizar a produção, a distribuição das riquezas e coisa e tal. Não precisa mais do Estado com aquela figura, estatizando tudo, controlando tudo, centralizando tudo. Não, o comunismo, então, definindo ele, né? Então é uma sociedade apátrida, ou seja, não tem pátria. Na visão dele, vejam como é algo que está distante. É difícil da gente imaginar. Mesmo em países que apareceu como questão semana passada, da China comunista, não sei o quê, né? Como é que é isso, o socialismo lá, a revolução que teve e ainda é o Partido Comunista no poder. Mas é difícil a gente pensar nessa ideia de sem pátria, né? O nacionalismo ainda é muito forte, né? Na própria China, né? Então, no comunismo, esse que o Marx está propondo, como esse desenho, né, teórico, é uma sociedade sem pátria, sem Estado-nação. Então não é mais essa estrutura que a gente entende de Estado, um país como Estado. Não, isso não vai precisar mais. Não vai ter necessidade no comunismo. É isso que ele quer dizer. Não tem necessidade disso. Depois que a gente distribui tudo, organiza tudo, são as organizações civis, as próprias pessoas que vão controlar a produção e as riquezas e tudo mais. Então não precisa mais. É isso que ele está propondo, né? E do ponto de vista político, todas as decisões políticas e as decisões econômicas são realizadas coletivamente. Então isso aqui, olhem bem, pessoal, não tem Estado. A política e a economia são discutidas coletivamente. Não tem pátria. É uma organização de produtores associados. Vocês podem ver como é um desenho mais distante. O desenho de uma realidade um pouco mais distante do socialismo que a gente conhece e que governou aí, direto ou indiretamente, né? Grupos políticos se apoderaram dessa ideia do socialismo científico, para fazer revoluções e construir governos. Mas difícil a gente conseguir encontrar todas essas características, para não dizer impossível, nos governos socialistas que ficaram mais populares, União Soviética, China, Cuba, todo esse conjunto de coisas, conseguindo não existir mais uma ideia de pátria, de nacionalismo, do Estado-nação se desmanchar na forma moderna que o Marx está vendo, e de tudo ser organizado pelos próprios produtores ali no meio rural, no meio urbano. Esse ponto aqui é muito mais difícil da gente enxergar, fazendo uma vírgula aqui, que a gente não tem informações suficientes, por exemplo, da Coreia do Norte. Né? É muito difícil, para não dizer impossível, a gente dar uma opinião sobre a Coreia do Norte, sendo que a gente tem muito pouca notícia de lá, e a notícia que a gente tem são dos meios de comunicação de uma sociedade que é de outro modelo totalmente contrário, que é a nossa, ou dos Estados Unidos, ou da maioria dos países europeus, né? Então é uma mídia, uma imprensa que, quando divulga alguma coisa, a gente não sabe muito bem no que acreditar. Por exemplo, falando da Coreia do Norte, né? Então difícil eu falar para vocês aqui que não existem produtores associados na Coreia do Norte. Eu não posso afirmar isso até porque eu não sei. Não sei se não existe lá, de repente, né? Mas sabemos que existe o Estado, nação, e que existe o nacionalismo, né? Uma defesa da ideia da pátria. Isso existe lá, né? Pelo que a gente sabe por cima. Então é difícil encontrar esse comunismo que o Marx desenha como algo que a gente vê concretamente, a gente viu acontecer concretamente na prática. A gente viu o socialismo de Estado, a gente viu o socialismo, o regime socialista, mas essa transição para esse outro momento, muito difícil da gente, para não dizer impossível, a gente conseguir encaixar todas as características em alguma sociedade, em algum país, né? E agora já concluindo, porque chegamos às 10 e já estamos no finalzinho já, pessoal. Estamos no finalzinho. Reflexões, já são na verdade conclusões aqui pra gente fechar, mas deixando reflexões aí pra vocês. Pra gente pensar, quem sabe, a atualidade do Marx. Pra que serve hoje em dia? Além da gente saber que existiu, que teve importância, que foi um dos fundadores da sociologia, mesmo sem ele saber, né?
Ele acabou sendo um dos pais da sociologia. Um conceito dele, e a gente já encaminha para a finalização, né? O Marx ele vai trazer esse conceito de fetichismo, de fetiche mesmo, né? Fetichismo da mercadoria. Então, o que ele vai colocar? Que tem um ponto no capitalismo que o valor da mercadoria, algumas mercadorias, está se tornando irreal. As mercadorias estão ficando muito caras, né? Tá com um valor muito alto. Como se não fosse apenas um resultado do trabalho. Não é simplesmente um cálculo. Ah, se gastou tanto tempo de trabalho e tal, e de ferramentas para produzir determinada mercadoria. Não é só isso que vai dizer o valor da mercadoria. Entra aspectos simbólicos, né? Então ele vai colocar o quê? A mercadoria ela ganha um valor como se não fosse fruto de trabalho. Como se fosse algo até com vida própria, né? Como se fosse algo que tem um fetiche em torno, tem uma aura, algo diferente. Então começa a ocorrer essas mercadorias muito caras. Isso, né, eu já coloco aí, é um conceito que a gente consegue usar ele hoje em dia, né, refletir com ele. Porque com o avanço da tecnologia, da globalização, hoje em dia a gente ainda tem muito produto que tem um valor superior ao tempo necessário para produzi-lo. Então, de repente, alguns eletrônicos aí, até smartphones, coisas desse tipo, ganharam uma aura mágica ou valores muito altos, preços muito altos, sendo que para produzir eles não custam tanto. É a marca, é a importância que ele tem, é o peso que ele tem na sociedade hoje em dia, um smartphone, mas ele não custa tão caro para ser produzido, mas ele vai ser vendido caro. Por quê? Por causa desse valor simbólico, esse valor que tem na sociedade. Então isso a gente pode trazer. Ou até objetos de luxo, artigos de luxo, carros de luxo, todo tipo de coisa que gente milionária compra, também bilionária. Muitas vezes são coisas que não custam tanto para fazer, para produzir. Não custam tanto. Mas tem esse valor de simbólico, tem uma aura em torno que torna tudo caro, tudo muito valoroso. O Marx colocava isso como o fetichismo da mercadoria, que aí eu já trago, que é algo que dá pra gente trazer da realidade atual, né? Que facilmente a gente consegue observar a existência dessas mercadorias. Reflexões agora pra gente fechar aqui, gente. Primeira coisa, né? A gente já viu desde a aula passada. O materialismo histórico, então, esse método que ele criou, e outros conceitos dele, de fato, ainda são utilizados e ainda são debatidos, tanto no meio científico como na política em si. Como ele estava lá atrás nos dois campos, né, jogando nos dois campos, no campo da ciência e no campo da política, até hoje os dois meios se valem dele para discutir, para discordar, para concordar e tudo mais, né? Alguns pontos para a gente pensar. Desculpa, gente, que eu tô com a garganta meio zoada. O capitalismo de hoje é diferente do século XIX. Então é mais complexo, é diferente do século XIX. Principalmente depois da globalização, da revolução tecnológica, do neoliberalismo, né? do início do século XXI aí. Então como é que a gente pensa as classes sociais hoje, será? Reflexões que eu deixo para vocês. São ainda duas grandes classes sociais? Existe ainda a burguesia e proletariado, será? O que seria a burguesia hoje? Os grandes empresários, eles são a burguesia de hoje, então, a classe dominante. Esses grandes empresários, esses mega empresários, donos de indústrias bilionárias, de multinacionais. Como medir o que seria o burguês ou não burguês? Por exemplo, qual é o lugar dos microempresários, que é algo muito falado no Brasil, né? Muito que se desenvolveu na nossa economia depois dos anos 2000, dos anos 90. A ideia dos microempresários. Qual é o lugar do microempresário? O microempresário será que é um burguês? Um cara que tem uma padaria, um pequeno comércio, um bazar, um negócio, dá para chamar de burguês, né? Não, né? Talvez não, né? Eu deixo para vocês pensarem nisso. Na minha visão, não. Embora o microempresário vá operar com a lógica do empresário. Ele precisa de lucro, ele precisa de força de trabalho, de obter lucro em cima de trabalho das pessoas. Mas não dá para encaixar bem a burguesia que o Marx fala. A burguesia é aquela classe social mais específica
ali no século XIX, a burguesia industrial, né? Mas tentando trazer essa lógica do Marx, do conflito das classes sociais, do capitalismo que ainda existe, ainda persiste. Como tentar fazer uma leitura com a realidade de hoje, né? Qual seria o lugar desses microempresários? Será que estariam nas classes médias de alguma forma? Ou tão como parte da classe dominante, com parte de classes dominantes, mas abaixo de outros grandes empresários, quem sabe? Os mega empresários, os milionários e os bilionários, né? A gente tem muitas camadas hoje de empresários, de empreendimentos. E a gente pode ir fechando, né? Encaminhando para concluir. A gente pode afirmar que hoje, na grande maioria dos países do mundo, né? Na vasta maioria, existe ainda a propriedade privada dos meios de produção, né? O capital industrial, o capital agrário, o capital financeiro, né? Hoje em dia a gente tem um sistema financeiro muito mais desenvolvido, especulação financeira, que também é muito diferente da época do Marx, né? Mas tudo isso são propriedade privada de alguém ou de alguns, né? De grupos sociais, de famílias, que são donos mundo afora desses diversos setores, de indústria, fazendas, sistema financeiro, bancos e por aí vai, né? Mais valia. Entendendo que ainda existe o capitalismo, a gente pode dizer que existe ainda a mais-valia, é um conceito que dá para aplicar. Ainda não é um conceito que dá para ser muito atual. Ainda existe força de trabalho sendo vendida pelo trabalhador. E se a gente levar essa lógica até o fundo, né? Então também existe o trabalho alienado, né? Então a gente pode, olha como é complicado, a gente consegue enxergar algumas coisas do capitalismo de hoje que o Marx já colocou lá atrás, mas a gente também não pode, e aí é errado, né, fazer um grande Ctrl+C, Ctrl+V das ideias dele daquela época e dos conceitos e tentar colar na realidade de agora. Como se a gente, vou ver a realidade de hoje. Então, a burguesia é esse aqui, o proletariado é esse aqui, o não sei o que é esse aqui, e tentar só copiar e colar. Esse exercício não dá certo, né? Não é nem sociologicamente correto fazer isso. Mas tem alguns conceitos que a gente consegue ver que ainda são atuais e que nos instigam a entender que persiste a exploração do trabalho, persiste o trabalho alienado, persiste a propriedade privada dos meios de produção. Então, quando vocês ouvirem, eu já escutei muito falar, porque antigamente o Brasil era socialista, porque teve anos aí que o Brasil foi socialista e deu tudo errado. Eu já ouvi coisa assim, talvez vocês tenham ouvido também. A pessoa que teve minimamente uma aula assim, que prestou atenção, que buscou entender, que não é bem assim, que para deixar de ser capitalismo não pode ter mais propriedade privada dos meios de produção. Se tiver propriedade privada dos meios de produção, ainda é capitalismo. Ah, mas tem intervenção do Estado, mas tem programa social, mas tem não sei o quê. Beleza. Tem propriedade privada dos meios de produção? Tem. É capitalismo. Então isso é bom para fechar, para deixar essa noção com vocês aí. E aqui ficam as referências, gente. E eu também vou colocar as referências na descrição do vídeo do YouTube, para quem tá vendo no YouTube agora e ouvindo. E se alguém quiser, por um acaso, o famoso fantasma do comunismo, disse o João Vitor Castro. Então, pessoal, se alguém de vocês aí quiser mais alguns textos do Marx, algumas outras leituras que não... Além do manifesto, né? Que eu só postei para vocês ali o manifesto. Se vocês quiserem outras aí, podem me chamar no WhatsApp ali, me marcar e coisa e tal, que eu pego amanhã depois. Eu crio uma pasta no Drive, que eu tenho bastante coisa do Marx aqui, eu tenho bastante coisa dos clássicos. Eu posso criar uma pastinha e compartilhar tudo de uma vez aí com vocês. Todos os textos de Marx, tudo de uma vez só. Então, se alguém quiser, é só me marcar ali no grupo, me marcar no grupo de WhatsApp mesmo ali. Bah, eu apoio. Então, é isso. Me marquem ali, me lembrem só que eu pego no Drive e compartilho com vocês, tá? Todos os textos aí e todos os livros. Mais alguma questão, pessoal? Se não, fechamos aí. 10:10 já, me passei um pouquinho. Minha dúvida, bah, eu não tinha visto. Não tinha visto a tua dúvida.
Tipo assim, a gente pensar que o comunismo é utopia ou que é impossível é uma construção do capitalismo, também, também, né? O capitalismo sempre, se a gente está inserido num sistema capitalista, a gente vai ter várias fontes de informação, mesmo de educação e tudo mais, que vão sempre trazer, de uma forma ou outra, vão combater o socialismo. No século passado isso era muito mais comum, quando ainda estava a União Soviética ainda poderosíssima, né? Então era muito mais comum essa guerra fria rolando, e dentro da educação, dentro dos espaços da política, né? E tudo mais. Mas é bem isso que tu colocou, assim. É uma construção do capitalismo? É. Sempre vai ter. Se a gente está no capitalismo, como a gente colocou ali, tem uma superestrutura de educação ideológica, moral, religiosa, que de uma forma ou outra vai buscar sustentar o sistema econômico. Então, normal, né? Ouvir que tal coisa é errado, ou que é impossível, ou que eu não sei o que, faz parte da sociedade mesmo que a gente vive, né? Esse combate, ainda que seja mais suave hoje em dia, a Guerra Fria já não existe mais, né? Como nos anos 80, 90, até 90 ali, né? Quando caiu o Muro de Berlim e toda aquela coisa, e acabou a União Soviética. Mas ainda existe um combate, sim, a essas ideias do Marx. E eu me formei na URGS em Ciências Sociais, pessoal, e garanto pra vocês, mesmo dentro da universidade, onde o cara tem que estudar Marx e tudo, existe um combate ao Marx também. Mesmo num curso de Ciências Sociais, de onde for, existe um boicotezinho, uma desvalorização, que é normal, né? Porque a gente está inserido em outro sistema social. Então é isso aí, pessoal. Nicolas, pode falar. O que o Marx dizia, por exemplo, se tu souber me responder, por exemplo, assim, ó, para haver, no caso, uma organização dos trabalhadores, né, um sindicato, deve haver um presidente, assim, né, para organizar as coisas. Isso não formaria uma oligarquia e voltaria, assim, a uma centralização do poder? Sabe que nesse termo assim de formação de oligarquia a partir de presidência de sindicato, esses termos eu não me lembro do Marx, o que ele falou nesses termos exatamente agora para te trazer, tá, Nicolas? Mas assim, é, ele defende a organização política dos trabalhadores, né? É, essa organização vai acabar sendo em partidos, né? Então, assim, de uma forma ou de outra vai ter que ter uma estrutura hierárquica, mas ele não fala, eu não me lembro agora dele falar exatamente nessa formação de oligarquia. Eu posso até ver aqui, depois eu trago como uma observação aí na próxima aula. Vou até anotar aqui. É isso aí então, gente. Uma boa noite aí para vocês todos e até mais aí. Um abração. Beleza, então. Valeu. É.